Boa noite a todos. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook da Tropical FM. Cumprimentar as pessoas aqui presentes, a secretária Glaci Dúlios, em nome dela, as autoridades que estão nos acompanhando pelo Face da Tropical. Cumprimentar as minhas colegas Adriana, assistente social, e a Jussara, psicólogas do CRAS, em nome das duas trabalhadoras, todos os nossos colegas trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistência Social, que se empenharam para que esse evento, essa atividade fosse possível. Eu quero também cumprimentar as duas pessoas que vieram, as duas palestrantes da noite, a psicóloga Giane e a Jéssica, que é agente da polícia da DPCAM de Chapecó. São duas trabalhadoras da Polícia Civil que atuam na delegacia da proteção à criança, adolescente, mulher e o idoso de Chapecó. Nesse momento, eu convido para deixar sua mensagem à secretária municipal, a Glaci. Boa noite a todos que estão neste momento muito especial para todos nós, que é a live que a gente, com a Tropical FM, que a gente também conseguiu essa parceria. E na minha fala, eu quero cumprimentar as nossas técnicas, a Lenir, a Adriana e a Jussara, que se empenharam de uma forma extraordinária para que esse momento fosse possível. E para nós é uma grande honra, quanto à assistência, estarmos hoje apresentando esse trabalho. E esse trabalho só vai ser possível por ter duas pessoas também disponíveis neste momento, que é a psicóloga Giane, que vai trabalhar com a gente, Giana, e a Jéssica, que é agente também da DPCAM, né, da agência da polícia. E em nome delas também eu quero cumprimentar a todos, né, que estão nos assistindo. Também quero deixar uma saudação à primeira-dama, para Fernanda, que tanto se empenhou para fazer a divulgação desta live, ao prefeito também, à administração, ao prefeito Rude, vice Fernando, e toda a administração pelo apoio que eles também nos proporcionam quanto à secretaria. E dá um alô também bem especial para a nossa turma da assistência, que todos, sem o empenho de todos, este momento não aconteceria. É um momento que nós estamos, então, realizando junto com a Tropical FM, e a gente pede que quem já está entrando, acessando, passe o contato aos seus colegas, aos seus amigos, e que a gente tenha uma noite bem legal, então, com essas duas palestrantes que em segundos já vão estar aqui conosco, e desejar a todos uma ótima live. Meu muito obrigado. Nós queremos também agradecer ao Cleverson Castanha, que está aqui no suporte técnico, o Elvis, que está aqui, uma parceria, então, da Secretaria de Assistência da Administração Municipal com a Rádio Tropical FM, e também uma parceria, né, muito importante com a Polícia Civil. E, nesse momento, eu quero registrar e um agradecimento especial, então, para as pessoas que vão estar aqui falando, que é da Polícia Civil, num programa Polícia Civil por Elas, e também registrar a parceria que a gente tem, um trabalho assim, bem importante com a Polícia Civil local e com a Polícia Militar, principalmente com a PM Ana Paula. Então, a gente quer, nesse momento, agradecer essas parcerias
que com certeza fazem toda a diferença no trabalho quando a gente menciona, quando a gente fala de violência contra a mulher. Nós solicitamos, pedimos que as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook deixem o seu nome e a localidade da onde que estão. E também estamos abrindo aqui para que as pessoas possam encaminhar perguntas, questionamentos, se manifestar no chat do Facebook. E nós queremos deixar aberto, e isso vai estar ali no chat, as colegas vão colocar, um número de WhatsApp, que é um celular do CRAS, então ele tem totalmente sigilo. Para quem não quer se identificar no chat, pode estar encaminhando perguntas e manifestações nesse número do celular que ele está. Quem tem o acesso a esse celular são os técnicos da Secretaria de Assistência. O WhatsApp é o 98428 1733. Então, elas vão colocar no chat e 1736. Então, repetindo, 98428 1736. Mas ele vai estar disponível aí no chat do Facebook para as pessoas que não querem se identificar no chat, então podem estar encaminhando mensagem ali. Então, nós convidamos para compor a mesa aqui conosco, para a gente dar início na fala, a Giana Gláucia Sela, que é psicóloga da Polícia Civil, com atuação na DPCAM de Chapecó. Jane, seja bem-vinda. E a Jéssica Laís Martinelli, ela é agente da Polícia Civil e que também com atuação na DPCAM de Chapecó. Eu vou passar a palavra para vocês fiquem bem à vontade. A gente quer fazer dessa noite uma noite onde as pessoas possam estar participando, então fiquem à vontade para se manifestar no chat do Facebook ou no número do celular, do WhatsApp, que está aí disponível. Elas vão fazer a fala delas e também vai ser aberto para responder as perguntas, os questionamentos que vão ser encaminhados. Boa noite fiquem a todos. Olá, boa noite a todos, a todos os presentes. Lenir, especialmente, nosso muito obrigado pelo convite, né? Uma alegria, uma honra estar participando com vocês desse momento. Para nós, é sempre importante poder falar sobre esse assunto da violência contra a mulher, né? Trazer essa temática à tona. A gente sabe dos dados, do quanto as mulheres são atingidas por essa situação, né? Não só as mulheres, as famílias como um todo, as crianças, enfim, toda a sociedade acaba sofrendo as consequências dessa situação de violência. Então, nós agradecemos muito a oportunidade, estamos aqui disponíveis para conversar, para responder as dúvidas também do pessoal do chat. Uma boa noite também especial para o pessoal que está acompanhando aí através do Facebook, através da Rádio Tropical FM também, né? E aproveitar para dizer, enfim, que além de estarmos nesse mês especial aí para tratar desse tema da violência contra a mulher, que é o Agosto Lilás, né? Acho que o município vem desenvolvendo já várias ações, né, nesse sentido. Destacar também que hoje, 26 de agosto, é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Então, é uma data que calhou de nós estarmos aqui e falar sobre isso também, que é uma data lembrada, enfim, porque lá em 1920, nos Estados Unidos, surgiu uma emenda aí que impediu o governo de impossibilitar o voto feminino. Então, a luta das mulheres, ela vem de longa data, né? É uma pauta antiga e muito atual. Então, nós ainda estamos nessa batalha pela garantia de igualdade de direitos e pelo fim da violência. Então, por isso que nós estamos aqui, para fazer essa conversa, levar informação, trazer orientações. A gente acredita que a informação ela é uma das formas de enfrentamento também, né? Então, vamos dar início. Vou passar para a Jéssica também se apresentar. E estamos disponíveis, como já falei, também para responder as perguntas. Essa interação, com certeza, vai agregar bastante no nosso debate. Boa noite a todos. Vou iniciar, então, agradecendo ao convite da Secretaria de Assistência. É muito bacana estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? Um assunto que atinge
a nível mundial, e a gente vai conversar muito sobre isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também à Rádio Tropical FM por esse convite. E vamos lá, vamos dar início, né? Eu acho que para começar de uma maneira bacana, a gente precisa falar o que é a DPCAM, né? Até porque o termo DPCAM, ele é a sigla da nossa delegacia. Então, é importante que vocês, né, que os senhores saibam que a DPCAM, ela cuida de 4 grupos vulneráveis. Por que vulneráveis? São pessoas que estão numa vulnerabilidade maior, né? Que são quem? As crianças, né? Os idosos, os adolescentes e as mulheres, que é o nosso objetivo hoje, né? De conversar sobre elas. Mas eu vou iniciar com uma indagação e já trazendo a resposta para vocês sobre o porquê que é tão importante falar sobre violência doméstica, né? Por que esse assunto precisa ser conversado, precisa cada vez ser mais discutido e colocado em casa, né? As pessoas precisam conversar mais sobre isso, pois como minha colega falou, o conhecimento ele destrói barreiras, né? O conhecimento nos oportuniza a não precisar vivenciar essas coisas, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, para passar esse conhecimento para vocês ouvintes. Então, por que é tão importante? Eu vou trazer aqui alguns dados em percentuais e eu vou iniciar eles a âmbito mundial, para vocês terem a noção que a violência doméstica, ela é um problema do mundo todo. Né? Não é um problema local, não é aqui somente de São Carlos, somente de Chapecó, só de Santa Catarina, né? Só do Brasil. Então, é um problema social, uma epidemia social muito grande. Para os senhores terem ideia, 1 em cada 50 mulheres sofre violência doméstica no mundo. O Brasil, gente, ele é o 5º país do mundo com o maior índice de homicídio, né, no caso, feminicídio, agora, contra as mulheres. Ele só perde para El Salvador, para a Colômbia, para a Guatemala e para a Federação Russa. Então, olha só em que colocação o nosso país está, infelizmente, né, 5º país do mundo. A violência sexual, ela ocorre cerca de 6 vezes mais entre as mulheres do que entre os homens. Por isso que é um grupo vulnerável, como eu havia comentado no início, né? E no Brasil, gente, estima-se que 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano. Isso daria para chegar a uma média de 1 a cada 15 segundos. E 65% dessas mulheres são vitimadas pelos seus companheiros, ou seja, por aquela pessoa que a gente confia, aquela pessoa que dorme do nosso lado, né, que vence as batalhas da vida junto com a gente. Então, quando a gente fala em crimes, quando a gente fala de um roubo, quando a gente fala de outros, né, variados outros crimes, a gente está falando de pessoas que são vítimas do mundo externo. Né, de pessoas que a gente não conhece. E quando a gente está falando em violência doméstica, a gente está falando do âmbito de confiança. A gente está falando de uma pessoa que dorme junto com a gente, que divide as contas da casa. Então, a gente tem um emocional envolvido, né? E a gente vai entrar nesse assunto. Só tomar uma aguinha. Obrigada. Nós vamos iniciar, então, por um conceito, né? Eu acho que tudo fica mais palpável quando a gente conceitua, não é mesmo? Então, um conceito sobre violência doméstica, inclusive eu te trouxe aqui o conceito trazido pela Convenção de Belém do Pará, que foi emitida em 1994, de que a violência doméstica, ela é qualquer ato ou uma conduta baseada no gênero, né? Aqui a gente está falando do gênero mulher, que cause morte dessa mulher, dano ou sofrimento físico, ou sexual, ou psicológico a essa mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, já falando desse conceito, a gente fala que violência contra a mulher, ela é uma violência que vai além do físico. Quando a gente fala em violência, a pessoa já
assimila, já pensa em violência física, né? Em agressões. Mas a violência contra a mulher, ela vai muito além disso. E é por isso que a Lei Maria da Penha, ela veio prever 5 formas de violência das quais as mulheres podem ser vítimas. E a gente vai entrar agora nesses 5 tipos de violência. A primeira violência que a gente vai falar é a física, né? A mais conhecida. Então, é qualquer conduta que vá ofender a integridade dessa mulher. A gente pode, a integridade física, né? E a gente pode falar de exemplos como o feminicídio, né? Lesões corporais. Partindo, então, para o segundo tipo de violência, a gente tem a violência psicológica. A violência psicológica, ela é entendida como qualquer ato, qualquer conduta que lhe cause um dano emocional e um dano na sua autoestima. E quando a gente está falando em condutas que diminuam essa autoestima dessa mulher, a gente está falando em ações que venham com ameaça, em ações de chantagem, em humilhação, em manipulação, isolamento dessa mulher, fazer uma vigilância constante dessa mulher, ridicularizá-la, né? Então, são atos que muitas vezes a mulher, por visualizar apenas a agressão física como a violência, ela não percebe que um seu companheiro que estiver lhe impedindo de passar um batom, por exemplo, não passe esse batom que você está feia, né? Ai, você está gorda, ou ai, você está magra. Essas são palavras que vão diminuindo a autoestima dessa mulher e vão desconstruindo ela como pessoa, né? Vão desconstruindo a sua autoconfiança. E é por isso que é tão importante falar da violência psicológica. Na sequência, tem-se a violência sexual, tá? A violência sexual, ela é qualquer conduta que exija que essa mulher ela pratique um ato sexual, né? Ou que ela presencie algum ato de maneira não desejada. Ela não queria isso, né? E como? Mediante intimidação, né? Mediante ameaça, coação, inclusive também pelo uso da força. A violência sexual não é só isso. Ela abarca também a situação da gravidez da mulher, né? Quando a pessoa quer controlar o corpo dela, se ela vai engravidar ou se ela não vai, quer impedir ela de tomar métodos contraceptivos, né? E tudo isso, também submetê-la a aborto, submeter essa mulher à prostituição, tudo isso está dentro da violência sexual. Seguimos para a violência patrimonial, que é a 4ª forma de violência, então, contra a mulher, que violência patrimonial é com qualquer conduta que você retenha esse bem dessa mulher, esse dinheiro, é você destruir os bens dessa mulher ou inutilizar eles. E quando a gente fala em bens, podem ser instrumentos de trabalho, os documentos pessoais dessa mulher, todos os seus bens, valores, né? Tudo que está no âmbito econômico, né, dessa mulher. E a última violência é a violência moral, que já são tipificados crimes no nosso Código Penal, que é, então, a calúnia, a difamação e a injúria. Mas por que é tão importante a gente falar, então, dessas 5 formas de violência, né? Vamos recapitular: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. É um âmbito bem grande, não é, pessoal? Então, por isso que é tão importante a gente conversar. E também é importante citar que essas formas de violência, por mais que a gente conceitue elas de 5 formas, para se tornar também mais palpável, né, mais didático, é importante dizer que, geralmente, quando uma mulher é vítima, ela não vem de forma isolada, né? A mulher não é só vítima de agressão física. Tanto é que as formas mais frequentes de violência são a forma física, psicológica e moral. Aquilo que eu conversei com vocês anteriormente.
inicia-se por essa fase psicológica, você afronta a autoestima dessa mulher, você humilha, você quer controlar o horário que ela chega do trabalho, o horário que ela chega em casa. Ah, mas como controlar? Ah, eu estava te esperando há 5 minutos. Por que você demorou 5 minutos? Ou por que você demorou meia hora? Então, muitas vezes, inicia-se com esses xingamentos, né? Esse âmbito de violência psicológico já se parte para um tapa, para uma agressão física. Então, por isso que é muito importante nós sabermos reconhecer quais são as formas de violência. Como que a gente vai prevenir isso? Como que a gente vai reprimir isso, principalmente? Quando que uma mulher precisa buscar ajuda? Então, ter o conhecimento, saber quais são as formas de violência, como que a lei te ampara, é um passo muito importante para a gente enfrentar a violência doméstica. Vamos lá. Agora, claro, a gente precisa falar um pouquinho da legislação, né? Que é muito importante. E eu já vou iniciar, claro, pela nossa querida, né? A nossa querida Lei Maria da Penha, é a Lei 11.340 de 2006. É uma lei que demorou um pouquinho para sair, né? Porque o nosso país ele é signatário de muitos tratados, inclusive faz parte da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, e já em 1993 a ONU vinha falando que os seus países precisavam reprimir a violência contra a doméstica, a violência, né, contra a mulher, a violência doméstica. E somente em 2006 que a nossa lei saiu, mas também é importante citar para os senhores que ela foi reconhecida como a terceira melhor lei do mundo em âmbito de proteção. Então, a nossa lei ela não veio diretamente trazer crimes contra a mulher. O conteúdo dela trata basicamente de formas de proteção, de formas de prevenção, né? Tipificar as formas de violência contra a mulher, principalmente a questão de prevenção de medidas protetivas de urgência, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E todo um arcabouço de estratégias para prevenir, para reprimir, para auxiliar essas mulheres que estejam sendo vítimas de violência. Então, vamos explicar um pouquinho sobre essas medidas protetivas de urgência, que é um instrumento, né? Mas só vou tomar um golinho de água. Então, medida protetiva de urgência. O que é esse instrumento? Por que ele foi criado? Né? Pelo aquilo que a gente tinha conversado no início. Na violência doméstica, o nosso autor está dentro de casa. Ele está dormindo com a mulher. Então, ela precisa ser protegida. Uma mulher que esteja sendo vítima de qualquer uma dessas formas de violência, ela vem munida pelo medo, ela vem em busca de ajuda pelo medo que ela tem de ficar nessa residência, de ficar próximo desse autor que está lhe agredindo. E é aí que a medida protetiva de urgência ela entra. O objetivo da medida é impedir que esse autor, que esse agressor se aproxime da vítima, que ele se aproxime tanto de forma física quanto de forma virtual, seja mandando mensagens, seja perseguindo essa mulher no seu trabalho, na sua residência, perseguindo familiares dessa mulher como uma forma de coação também. Então, as medidas protetivas elas vêm para isso, para proteger a integridade física e também psicológica da mulher. Como que a gente faz o encaminhamento de uma medida protetiva? A mulher tem que vir até a delegacia da mulher e fazer um boletim de ocorrência. A gente vai registrar um boletim de ocorrência citando de que violência que essa mulher está sendo vítima e ela falando que ela quer uma medida, sim. Aí vai ser feito o procedimento de medida, vai ser ouvida essa mulher e essa medida vai ser encaminhada para o fórum. Importante citar que a lei ela traz um prazo de 48 horas para que seja encaminhada essa medida para o fórum, né, para que o juiz possa apreciar e deferi-la ou indeferi-la, né? E para os senhores terem ideia, a delegacia da mulher ela está conseguindo fazer o encaminhamento num prazo de até 24 horas. Uma grande maioria das medidas a gente consegue encaminhar no mesmo dia. Então, tudo de uma forma muito célere para poder proteger essa mulher.
Só a critério de conhecimento, eu acho bem interessante a gente trazer alguns dados, porque isso torna-se mais palpável, não é? Então, em Chapecó, que é uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, em 2019 foram 689 solicitações de medida protetiva de urgência. Em 2020 foram 690. E até o presente momento já estão em 415 medidas. Aumentou um pouquinho esse mês? Olha, esse dado era do início do mês. Agora já está em 462 medidas. É bastante, né, gente? E também vou citar para os senhores os dados aqui de São Carlos, né? Uma cidade de 10 mil habitantes aproximadamente, não é? Então, em 2020, foram 26 medidas protetivas de urgência. E neste ano já são 20 inquéritos, 24 inquéritos policiais que tratam sobre violência doméstica. Então, esses dados eles só servem para reforçar aquilo que a gente conversou anteriormente, né? O quanto é importante falar, discutir sobre essa epidemia mundial, como eu citei. Vamos só continuar dando andamento em outros dispositivos legais. Agora, nesse período da floração, o ar fica mais seco. Tem que tomar uma aguinha. Então, vamos falar de uma alteração que ocorreu em 2015, que foi a lei do feminicídio, né? A conhecida lei do feminicídio. Foi quando foi incorporado a situação que o homicídio praticado contra a mulher, seja essa mulher estando em âmbito de violência doméstica ou pelo simples fato do gênero mulher, né? Então, homens, né, ou mulheres que venham cometer crimes contra mulheres por uma questão de odiar o gênero, né? Eu não gosto do gênero mulher, então eu vou matar mulheres em decorrência disso. Entra no feminicídio, né? E claro que tem uma pena muito maior, né? Veio com o objetivo de penalizar de uma maneira mais grave esses feminicídios. Logo em 2018, houve também um grande avanço. A Lei Maria da Penha passou a ter um crime específico na sua lei, que foi o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, antes, quando um autor cometia algum ato de descumprimento da medida, ele respondia por descumprimento de ordem judicial, que a pena é mais branda, claro. Então, após 2018, que passou então essa legislação a trazer este crime, que descumprir medida protetiva de urgência teria aquela penalização, passou a ser tratado de uma maneira muito mais séria, muito mais grave, né? Tudo para proteger as mulheres. E, claro, preciso trazer também para os senhores duas alterações legislativas muito interessantes, muito importantes, que ocorreram no nosso Código Penal recentemente. Faz aí 2 meses a última alteração. A gente tem o artigo 147A, que vem falar sobre o crime de stalking. Então, aquela perseguição reiterada, né? A mulher que estiver... E aqui a lei ela é muito ampla, né? Ela fala em qualquer pessoa que estiver sendo perseguida reiteradamente. Mas aqui a gente fala muito da questão da violência contra a mulher quando, né, o seu parceiro não aceita a separação e fica perseguindo essa mulher no trabalho, né, em casa. Então, agora tem um crime para tipificar essa perseguição reiterada. Por quê? Porque essa perseguição ela vai ter que ameaçar a sua integridade física ou então a sua integridade psicológica, né? Além de também restringir a liberdade de locomoção dessa vítima ou então perturbando, invadindo a privacidade dessa pessoa. E o artigo 147b, que veio trazer, então, a criminalização da violência psicológica contra a mulher. A gente está falando de uma violência tão importante que foi citada, né, que veio ser prevista na lei em 2006 e que somente 15 anos após a edição da lei é que realmente
ela veio ser penalizada, né? Mas que bom que esse dia chegou. Então, como eu conversei com os senhores anteriormente, todos aqueles atos de violência psicológica, né, que cause um dano emocional nessa mulher, que vise controlar os seus comportamentos e decisões, seja por meio de ameaça, constrangimentos, humilhação, manipulação, isolamento dessa mulher, chantagem, ridicularizá-la, né, na frente das pessoas, limitar o seu direito, então, de ir e vir, ou qualquer meio que venha lhe causar um prejuízo emocional, um prejuízo psicológico muito grande. E agora, então, eu vou passar a bola, passar a vez para minha colega dar continuidade. Então, a Jéssica trouxe dados aqui bem importantes que eu acho que já justificam, né, o fato de nós estarmos aqui nesse momento, nesse debate. A nossa experiência, no nosso dia a dia, a gente acaba vivenciando essas situações de uma maneira muito cotidiana mesmo, né? Todo dia na nossa porta situações parecidas. Em algumas outras conversas, enfim, quando nós temos oportunidade de conversar com grupos, em algumas ações, é comum perguntar para as pessoas assim, quantos aqui já tiveram contato com uma pessoa que sofreu violência, ou conhece na família, um vizinho, um familiar, e assim, 90% das pessoas têm essa experiência de já ter tido contato com alguém que sofreu alguma situação de violência doméstica. Violência contra a mulher, de uma forma geral, mas a questão da violência doméstica, de uma forma específica, que tem um viés assim particular. A gente tem que dar uma atenção especial para esse tipo de situação, porque, como já foi comentado, o agressor está dentro de casa. O nosso lar é o nosso lugar de proteção, teoricamente, né? Onde a gente se sente segura. Então, a violência que acontece nesse espaço, ela é muito danosa, né? E por que é tão difícil a gente enfrentar esse tema? Como também já foi dito, não é uma situação que acontece só em São Carlos, não é uma situação só aqui da nossa região, é uma situação mundial. A gente sabe que em outros países, às vezes, a situação é até mais gravosa, né? As mulheres vivem situações ainda mais difíceis, né? Numa luta por direitos básicos aí, enfim. Mas por que é tão difícil falar sobre isso e enfrentar essa situação de violência? Nós temos aí um histórico, né, de desigualdade, né? A violência ela tem origem na construção desigual das mulheres na sociedade, né? E as causas elas são então estruturais, políticas, institucionais, enfim. Nós temos uma cultura ainda em que a mulher é um objeto de posse para o homem, vamos falar assim, entre aspas, né? Mas muitos homens ainda acabam tendo essa visão de mulher como instrumento de posse. E não é difícil de entender isso, né? Porque quando nós olhamos para o nosso passado e nós vimos que até 1827, por exemplo, as mulheres não podiam frequentar as escolas básicas. A luta para entrar em universidade foi mais longe, foi quase 1880, né? O voto, 1932. Então, nós temos aí diversas situações históricas que vão denotando o porquê que a mulher acabou ficando nesse lugar e precisa até hoje lutar pelo seu espaço, né? Até 1962, por exemplo, as mulheres tinham que pedir permissão para o marido para abrir uma conta bancária, para fazer uma viagem, né, para o exterior, enfim, para ter esse estabelecimento comercial, receber herança. Então, são coisas que hoje são inimagináveis, mas que aconteciam até pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, né? Então, nós vivemos e sofremos com os impactos ainda de todo esse processo, né? Nós temos que pensar em todos esses processos. Além disso, tem uma questão que acho que é fundamental a gente tocar aqui no assunto, que é a dificuldade das mulheres saírem desse ciclo da violência, dessa situação de violência, né? Então, além de toda essa questão histórica que eu acabei citando aqui, nós temos diversos aspectos emocionais, né? A questão financeira, familiares, que contribuem para a manutenção dessas mulheres nesses relacionamentos que são chamados relacionamentos abusivos, né? O primeiro passo para que a gente consiga sair disso é a identificação das violências. E por isso é tão importante uma lei que trate de forma clara e objetiva sobre o que é a violência. Então, o xingamento, a humilhação, tudo isso
acaba afetando de maneira significativa a mulher e é o primeiro passo para a ocorrência de situações mais gravosas, né? Então, quando a gente atende uma mulher vítima de violência, é muito raro ter sido o primeiro episódio que ela passou. Em geral, os primeiros episódios ela nem se dá conta que é a violência psicológica e que acaba evoluindo depois de um primeiro xingamento, de um controle da roupa que está usando, de um controle do horário que chegou em casa, com quem você está conversando e tudo isso. Às vezes tem umas brigas por conta de qualquer motivo banal, enfim, aí começam os empurrões, né? E aí vem o primeiro tapa, enfim. Mas, como em meio a essa situação de violência também há uma relação de afeto, de carinho, uma relação muitas vezes idealizada, é difícil tomar uma atitude nesse momento. E nós temos que ressaltar que a violência doméstica ela é cíclica e progressiva. É importante ter esses conceitos. Por que ela é cíclica? Porque ela se desenvolve num ciclo. De fato, nós temos o ciclo da violência, né? A gente fala que são 3 fases nesse ciclo da violência. A primeira fase é a fase de tensão. Nesse primeiro momento, em geral, o formato da violência é violência psicológica. É quando o autor começa a ofender, a usar de humilhação, ofensas, provocações, né? E isso é uma questão que é progressivo também. Inicia de uma forma mais sutil e vai ganhando espaço e se tornando mais gravoso ao longo dos dias. Com o aumento da tensão, nós temos uma fase que a gente chama explosão da violência, que é quando ocorre, de fato, a agressão física, né? Com socos, pontapés, às vezes a questão do sexo forçado, da violência sexual. E é um momento que a mulher, algumas vezes, procura ajuda. Vai até a delegacia e tudo, para buscar uma ajuda, porque não aguenta mais essa situação. Ocorre que a terceira fase desse ciclo é a fase da lua de mel, que é quando o autor da violência, em geral o parceiro, se arrepende, né? Diz que se arrepende, pede desculpa, fala que vai mudar o comportamento, muda o comportamento por um determinado tempo, né? E acaba... e muitas vezes a mulher acaba retomando para esse relacionamento. Como é um ciclo, essa situação da lua de mel, ela não é duradoura. Tá? Ele acaba por um tempo ficando nessa situação e nós voltamos lá para o início da tensão, o aumento da tensão, a explosão, a fase da lua de mel. No dia a dia, é muito nítido como isso ocorre. Assim. Às vezes, nós conversando com as mulheres, explicando a questão do ciclo, e a gente ouve, nossa, é justamente assim que aconteceu. Então, quando nós olhamos algumas situações de mulheres que têm diversos boletins de ocorrência, ou que foram até a delegacia, pediram uma medida protetiva, com urgência, porque sofreram uma agressão naquele momento, e às vezes na semana seguinte vão até o judiciário e pedem, olha, nós não queremos mais a medida. Né? É por conta disso. Mas o nosso alerta, a nossa orientação é que as mulheres observem com atenção como isso se repete, né? E que para haver uma mudança de comportamento de fato, a gente precisa de uma outra intervenção, de repente, com esses homens, enfim, e que elas precisam ser firmes nas suas decisões, de produzir alguma alteração, alguma modificação também, para haver a mudança nesse ciclo. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Além da questão da dependência emocional que nós temos, né, do afeto, como já foi falado, desse vínculo, às vezes o autor da violência é pai dos seus filhos, então como que eu vou processar o pai do meu filho, ou como que eu vou afastar, né, eu preciso dele para estar perto dos meus filhos. Tem a questão, muitas vezes, de dependência financeira, que a gente sabe que também pesa. Tem a questão, às vezes, do julgamento dos familiares, das pessoas que estão próximas, que acabam... A gente sabe que, às vezes, até de uma forma sutil, às vezes não tão sutil assim, dizendo, sim, mas agora que tu se parou, tu vai fazer o que da vida? Quem é que vai te sustentar, sabe? A falta de apoio no ambiente familiar também. Então, todas essas situações interferem para que a mulher permaneça nesse ciclo. E eu falei também... Até como se
estar na situação de violência fosse melhor do que sair dela, né? Do que sair da sua casa. Então, isso é uma coisa que choca muito, né? Fique aceitando a violência em casa, aceite as agressões pelos seus filhos, aceite essas agressões, né? Então, realmente é muito pesado ouvir isso, mas infelizmente é o que a gente ouve no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Parece coisa que não acontece mais, que é do passado, mas não é. É coisa que acontece ainda, assim. E eu falava também que é uma violência progressiva, né? Então, além de ser cíclica e de se repetir, a cada vez que esse ciclo se repete, os intervalos entre a fase de tensão e de lua de mel, eles são mais curtos. Além de ser mais curtos, os episódios de violência são mais graves. E nós temos, assim, no final, uma situação que é extrema, que é o feminicídio, né? Que é uma palavra forte, e que a gente precisa falar sobre isso. Nós temos dados, como a Jéssica comentou, 26 feminicídios esse ano já em Santa Catarina. No início de agosto, eu olhei no site, fiz o acompanhamento e nós estávamos com 22 casos. Então, são situações que ainda ocorrem. Apesar dos números ainda serem gritantes, nós temos um aspecto muito positivo, pelo menos aqui em Santa Catarina. Nós tivemos uma diminuição dessas situações nos últimos anos, no mesmo período dos últimos anos. Então, em 2019, no mesmo período, nós tivemos 39 feminicídios. No ano de 2020, nós tivemos 32, e nesse ano nós estamos com 26. E isso se dá pelo trabalho que é desenvolvido pelos diversos setores, inclusive esses espaços de fala, de orientação, enfim, né? A atuação da Polícia Militar também, com a sua patrulha, Maria da Penha, a Polícia Civil tem diversos trabalhos e tem ações muito efetivas em relação a essa situação. Nós temos os serviços de proteção, né, os CREAS, os CRAS, os outros serviços, entidades até não governamentais que atuam nesse segmento. E aí nós temos, felizmente, a redução desses índices, mas não é suficiente, nós precisamos ainda evoluir, né? Porque o que chega até nós, os dados que chegam, a gente sabe que ainda não são dados reais. Nós temos um grande número de subnotificação dessas informações e desses casos, né? Então, um dos dados que nós temos é que 52% aproximadamente das mulheres não relatam a violência nem mesmo para os seus familiares. Então, imagina o que chega na delegacia, né? E muitas dessas que denunciam, tipo 62% aproximadamente dessas mulheres, continuam nesses relacionamentos abusivos por medo de apanhar, enfim, por medos reais, ameaças de morte mesmo, enfim, né? Então, são questões que nós precisamos pensar. Outra coisa que eu acho que vale o destaque aqui a gente tem que pensar também o que faz esse homem, às vezes o autor da violência, continuar agredindo essa mulher ou continuar ameaçando, muitas vezes até depois do término do relacionamento. Não sei se é uma realidade, se vocês já ouviram, acompanham situações parecidas, mas é muito comum, né? Às vezes o próprio homem pede pelo fim do relacionamento e depois começa a mandar mensagem: se não for minha, não vai ser de mais ninguém, não vou te deixar em paz, vou tirar os teus filhos de você, tu não tem condições de ficar com eles, enfim. E aí segue uma série de situações de violência psicológica, de fato, né, de ameaças, enfim, que acabam dificultando, enfim, a vida dessa mulher de uma forma muito, muito danosa, muito complicada. Complementar? Desculpa. Essa questão que a minha colega citou sobre a posse, né? Desculpa, vou ter que tomar um golinho de água. Essa situação da posse, eu vivenciei uma situação e depois, claro, foi logo que eu entrei na polícia, eu atuei por um bom tempo na central de flagrantes, então todas as conduções aí de violência doméstica, né, fatos em que a mulher foi agredida naquele momento, chamou a polícia na hora, aí chega a polícia militar no local, né, verificou que há um flagrante desse crime lá atrás. E uma coisa que chamou muito a atenção é que em uma daquelas conduções, o agressor não estava alcoolizado, nada, ele estava
seu estado normal, e nós estávamos conversando com ele, e eu inclusive indaguei ele, né, o que ele achava que dava o direito dele agredir a mãe dos seus filhos, a sua esposa, daquela maneira. E ele bateu a mão no peito e disse: eu pago as contas da casa. Sou eu que pago as contas, sou eu que coloco comida na mesa, então eu tenho o direito de agredir ela. Ele usou essa palavra, que ele tinha o direito de agredir ela, como se ela fosse a propriedade dele por ele pagar as contas da casa. Então é por isso que a gente fala tanto, né? A colega falou tanto dessa questão da posse. Esse sentimento de posse, infelizmente, é uma das coisas que faz o homem acreditar que ele tem esse direito de agredir uma outra pessoa porque ele estaria provendo o lar, né? Então, isso é uma coisa que precisa muito ser desconstruído. Inclusive, a gente pode, acho que, partir para os mitos, né? Que muitos mitos a gente precisa desconstruir aqui sobre a violência doméstica. O primeiro deles é que a violência doméstica ela só vai ocorrer em famílias de baixa renda. Mas não, isso não é verdade. A gente tem muitos exemplos, mas um exemplo que a gente pode chamar de um exemplo mais recente, na nossa cidade, uma mulher ela foi morta com um tiro na cabeça e escondida no guarda-roupa. Era uma família que tinha muito boas condições financeiras e foi morta pelo ex-marido porque ele não aceitava a separação, né? E essa mulher ela tinha uma criança pequena em casa, né? E eles tinham, os dois eram pais da criança. Então essa criança perdeu duas pessoas no mesmo momento. Ela perdeu a mãe e perdeu o pai, né? Porque ele vai ficar preso pelo que ele cometeu. Então, o que a gente fala que a violência doméstica ela destrói a família, né? Inclusive um dado bem importante é que 75% dos filhos testemunham todas as agressões vividas pela sua mãe, né? Então, você imagina você crescer nesse ambiente e aí o que a gente percebe é que esse comportamento ele acaba sendo reproduzido por essa criança. Então, como é importante falar sobre violência doméstica? Esse filho, essa criança, ele está sofrendo, vendo a mãe sofrer, mas muitas vezes ele vai ver aquilo, ele vai visualizar aquilo como uma coisa normal, que o homem pode fazer isso, né? Por ele ser o mantenedor do lar, como a gente comentou anteriormente. Então é por isso que é tão importante conversar sobre isso, para que essa criança não se torne um agressor na sua fase adulta, né? E também um outro mito que as mulheres apanham porque gostam. Acho que esse é uma coisa que a gente não precisa nem conversar. Ninguém gosta de apanhar, né, gente? Ninguém gosta de ser humilhado, de sofrer agressões, mas é o medo, né? É o medo que faz essa mulher, essa pessoa ficar nessa situação de violência e não conseguir sair dela. Que também a violência ela só vai ocorrer em famílias que tenham problemas estruturais, né? E isso também não tá? Isso também não ocorre. Que os agressores não sabem controlar as suas emoções. Eu até estava conversando com a minha colega semana, né, passada sobre essa questão do controle das emoções. Como é que com outro homem esse homem controla as suas emoções? Por que ele não controla as emoções com a esposa em casa? Por que quando chega alguém lá, um vizinho lá, bate na porta e interpela ele em decorrência dessas agressões, por que ele se controla? Por que ele não parte para cima dessa outra pessoa também? Então é porque ele não sabe controlar as emoções? Acho que não, né? Não é o problema dele controlar as emoções. É ele se desvincular dessa questão de que ele pode agredir a esposa dele, né? Outra coisa também é que se essa situação fosse tão grave realmente, se essa violência estivesse num caso extremo, a mulher abandonaria a casa. Também é um mito, né? A gente falou antes, a minha colega comentou sobre os dados do índice de medo, né? O índice alto de mulheres que, em decorrência do medo, elas não conseguem abandonar. Para acabar com a violência, basta proteger a vítima e punir os agressores. Não é assim que funciona, né? A gente estava comentando agora de que a gente tem uma questão cultural, né? E que a gente tem essa situação da violência ser construída dentro de casa. Então não basta você proteger a vítima e punir o autor e pronto. Tá, e essa criança que vivenciou isso?
né? Se não for trabalhado isso com ela, ela não vai se tornar um agressor no futuro, né? Outras pessoas que não tenham vivenciado essas situações de violência podem ser agressores no futuro, né? Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. E a última, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim, a gente precisa meter a colher, o garfo, a faca, né? Se a gente vê uma mulher que estiver sendo vítima de violência doméstica e você percebe que essa mulher está com medo de enfrentar essa situação, você tem que ir lá, sim, e dar o teu apoio, né? Solicitar a ajuda especializada. Vou passar para minha colega. Isso que a Jéssica falou, por último, em relação a gente não fechar os olhos em frente a essas situações de violência. Eu acho que é uma mudança bem importante que nós tivemos nos últimos tempos de postura da sociedade, né? E é o que a gente espera que aconteça cada vez mais. Então, existem formas de nós fazermos esse enfrentamento. E a gente vai tentar trazer aqui algumas possibilidades, né, de como o que fazer, enfim, quando nós tivermos acesso a essas informações. O primeiro passo é reconhecendo a violência ou percebendo que alguma pessoa próxima está vivendo uma situação de violência, se tiver possibilidade, fazer uma conversa, tentar apontar a situação, enfim, se achar que é possível, né, demonstrar, fazer a pessoa refletir sobre a situação que está vivendo, né, apontar também as possibilidades de apoio que a rede oferece, os municípios oferecem. E aqui a gente traz vários serviços, né, que a maioria das pessoas conhece, sabe onde estão localizados no seu território, que são os serviços de saúde. Então, as unidades básicas de saúde, elas podem receber, sim, essas denúncias de violência, elas podem ouvir esses relatos e fazer os encaminhamentos necessários. Os profissionais de saúde, eles estão capacitados para fazer essas intervenções e fazer os encaminhamentos, né? Outros serviços, né, são os serviços da assistência social, tanto os CRAS quanto os CREAS, enfim, são locais que também vão fazer a escuta, vão fazer, além disso, fazer a acolhida dessas vítimas, orientar, dar encaminhamentos, que eu acho que é super importante essa questão inclusive encaminhamento para atendimento psicológico, para questão de emprego, de renda, nos casos em que é necessário. Às vezes essa intervenção faz toda a diferença, porque a mulher fica perdida, não sabe aonde buscar ajuda, e a intervenção da assistência social, eu acho que ela é fundamental. Nos locais que tem casa-abrigo, Chapecó, por exemplo, nós temos a casa-abrigo. Então, quando a mulher precisa sair de maneira imediata do lar e não tem para onde ir, o fato de ter um local gratuito e seguro, às vezes é definitivo para que ela tome essa decisão. Então, existe sim esses locais, o pessoal da assistência pode auxiliar, se não com a casa-abrigo, mas com outras formas de encaminhamento, né, meninas, com passagem, enfim, buscando ajuda de outros familiares, é possível fazer alguma coisa nesse sentido. As escolas também, às vezes as escolas percebem a violência não só contra as crianças, mas também envolvendo os pais, os familiares, porque reflete na educação dos filhos, reflete no comportamento dos filhos, né? Os filhos levam as informações para as escolas, e as escolas também sabem o caminho da denúncia. E os próprios serviços de segurança pública. Então, nós temos as delegacias, qualquer delegacia está apta para receber a denúncia de violência contra a mulher, violência doméstica. Nós temos, para quem não quer ir até a delegacia virtual. Em Santa Catarina o site é pc.sc.gov.br. Acessa lá, tem Delegacia da Mulher Virtual, pode fazer um boletim de ocorrência. Tem outros canais que eu acho que são muito interessantes de divulgar, que é o Disque 100 e o Disque 180, que são canais de denúncia anônima. Então, a pessoa não quer sair de casa ou não pode sair de casa e quer fazer denúncia, liga para o 180, fala a situação, os serviços, a própria delegacia vai entrar em contato com essa mulher para obter mais informações. Esses telefones, eles são interessantes também para aquelas pessoas que têm conhecimento de uma situação de violência, mas não querem fazer uma intervenção, não quer chegar e conversar, não quer ir até a delegacia de polícia, faz de forma anônima pelo 180, pelos Disque 100 também, né? Mas o 180 é o canal destinado à violência contra a mulher de forma mais específica. Então, é bem importante divulgar esse número.
apoiar essas mulheres que estão em situação de violência, às vezes com uma palavra, com acolhida, com uma escuta livre de qualquer julgamento, livre de qualquer olhar de reprovação, vamos dizer assim, pode fazer toda a diferença no encaminhamento que é dado aqui, tá? Além dos canais que eu já citei, acho que é importante citar também o 190 da Polícia Militar, em casos em que a violência está acontecendo naquele momento, numa situação de flagrante, né, onde há uma intervenção imediata. Tá? Então, está havendo uma briga na casa de um vizinho, gritou, alguém pediu socorro, a gente pode ligar para o 190 e falar, olha, aqui nesse endereço tem alguém pedindo socorro, né, dá uma atenção. Porque às vezes a gente se omite e fala, será que eu ouvi direito? Não vou me meter, não quero, né? E a gente já viu recentemente na mídia casos de mulheres que acabaram sendo mortas, né? E as pessoas tinham ouvido gritos de socorro e às vezes, né, não tomam a medida necessária, que é o acionamento da força de segurança. Então, esse o recado que eu queria deixar, assim, de que é possível, tem um outro caminho, as mulheres precisam acreditar que há uma outra forma, uma outra via, né? Às vezes, quando você vive a situação, é difícil olhar para frente e dizer, olha, tem um caminho, eu posso fazer diferente, eu posso buscar apoio e construir uma vida diferente. Mas é possível sim. Tá? A gente tem experiências muito tristes, muito dramáticas. A gente vê mulheres, de fato, com o olho roxo, detonadas, às vezes no hospital, mas a gente também vê muitas histórias de superação, né? de pessoas que conseguem superar a violência e construir uma nova vida. Acho que tem relatos aqui também no nosso chat, nesse sentido, né, de mulheres que conseguiram fazer essa volta por cima. Então, é nesse sentido a nossa fala. Jéssica, quer? Só para encerrar mesmo, falar que a Polícia Civil, por meio de suas delegacias especializadas, né, da DPCAM, das suas unidades de comarca, né, de uma delegacia 24 horas, a gente está de portas abertas para ajudar você, mulher, que está sendo vítima dessa situação e que realmente quer sair dela. E a gente vai estar de portas abertas, vai dar o total apoio para que você possa vencer mais esse momento na sua vida, e você pode ter certeza que pode contar conosco, que a Polícia Civil puder te ajudar, a gente vai ajudar. Tá bom? Muito obrigada. Nós temos algumas mensagens aqui e também nós queremos registrar a presença que estão nos acompanhando, o hábito da presença, das atividades presenciais ainda, né, que a gente até tem saudade disso. Mas estão nos acompanhando o prefeito Rudy Miguel Sander e a sua esposa Fernanda, o Sadi Baron, secretário municipal de Educação, o delegado de Polícia Civil, o policial Wesley, que está acompanhando essa live, as trabalhadoras da PAI, aqui de São Carlos, a assistente social aqui da comarca de São Carlos, as vereadoras Tiane Marshall e Cidirley Argenta Asman, que estão em Brasília, estão acompanhando a live de lá, as conselheiras tutelares, que estão acompanhando também. E nós temos aqui uma pergunta que veio para as palestrantes. Quais são as consequências para as crianças que testemunham a violência doméstica? Então, é um número alto de crianças que testemunham a violência doméstica, né? Normalmente ocorre na frente dos filhos essas situações. E muitas vezes essas crianças até são citadas como testemunhas dessa violência, né? O que nós temos é um sofrimento psíquico muito grande, nós temos percebe-se, né, nos atendimentos, enfim, até uma questão de dificuldade de lidar com isso, porque são sentimentos contraditórios. É o amor que se sente pelos pais, enfim, e ao mesmo tempo, como essa pessoa, que é a minha pessoa de cuidado, enfim, faz isso, se não é com ela, com a própria mãe, né? Então, causa um dano emocional, sim, importante, significativo, né, de sofrimento psíquico. E nós temos uma outra situação,
que a Jéssica citou rapidamente também, que é a preocupação com essa questão da reprodução mesmo, com a naturalização, a banalização dos atos de violência, né? Que isso é uma coisa para a gente pensar. Tá? Além de serem testemunhas, boa parte dessas crianças que vivem em ambiente onde ocorre a violência doméstica também sofrem violência. Tá? É um fator para a gente apontar também. O que a gente indica sempre, quando há uma identificação desse sofrimento, que busque auxílio, né, psicológico, enfim, tanto as vítimas, no caso, quanto as crianças envolvidas aí. Nós temos mais uma pergunta aqui. Minha vizinha sofre violência doméstica. Como posso ajudá-la? Eu acho que aquilo que a gente já veio conversando, né? Se tem uma proximidade com essa vizinha, se tem a condição de conversar com ela e de levar essa informação, é o primeiro passo, porque é bem importante quando a própria pessoa faz esse movimento de ir até a delegacia, fazer a solicitação, né, das medidas, enfim, daquilo que for necessário para que ela que se dê o prosseguimento aí no processo, ou pelo menos que ela rompa esse ciclo, né, que ela vá buscar ajuda de alguma maneira, enfim, na assistência social de alguma maneira. Se não tem essa abertura, há a possibilidade, sim, de fazer uma denúncia anônima, que é aquilo que nós falamos, pode ser feito pelo canal, que é o Disque 180, né? A pessoa não precisa se identificar, e essa vítima vai ser abordada pelos serviços e vai ter a oportunidade ali de falar sobre isso. Porque às vezes ela não tem a coragem de chegar até o serviço, ou não tem, naquele momento não se sente preparada para isso ainda. Então, o 180 é uma possibilidade de intervenção também. E temos o WhatsApp também da Polícia Civil, bem lembrado, Jéssica, que é o... Posso falar? Compartilhar? O 489-8844-0011. Também recebe denúncias anônimas. O 181 também é o canal da Polícia Civil, também que recebe as denúncias. Então, nós temos uma diversidade de caminhos, né? Presencial, a questão da utilização da delegacia virtual, os telefones, o WhatsApp, enfim, todos esses meios recebem as denúncias. Nós temos mais uma pergunta aqui, e eu acho que assim, isso é uma dúvida bem forte ainda na sociedade, né? Se a mulher está sendo vítima de violência no seu espaço, no âmbito doméstico e familiar, e decidir sair da sua residência, ela perderá seus direitos, os direitos de guarda dos filhos, pensão, divisão do patrimônio. Isso ainda é uma coisa bem forte, né? Esse entendimento de que ela perde o direito da... A gente antigamente, se falava muito no crime de abandono de lar, né? Esse crime, gente, ele não se aplica mais, tá? Essa mulher, ela está saindo, está fugindo de uma violência, tá? Inclusive, assim, quando... Por exemplo, a mulher vive na residência, né, com os seus filhos, tem somente essa residência. A maioria das decisões do juiz se aplicam em afastar o agressor do lar e não retirar ela e as crianças. Tá? Se a mulher, não, eu estou com muito medo, ele pode fazer alguma coisa comigo, então eu vou sair com os meus filhos e vou para uma casa-abrigo ou vou para a casa da minha família. Você não perde. Por quê? A gente está falando de esferas do direito diferentes, né? A gente tem a questão do direito penal, que é a penalização desse agressor, e a gente tem o direito civil, que é a parte da divisão dos bens, né? Então, tanto é que acontece muito de que em ocorrências, em flagrantes delitos, de que a gente vai tirar essa pessoa da casa, geralmente a família quer resolver lá na hora. Tá, mas então ele vai sair, eu fico com a geladeira, ele fica... Não, nesse momento não se discute bens. Nesse momento, a mulher sai da casa ou o homem sai da casa e depois tudo isso lá na frente vai ser levado para o juiz. Quais são os patrimônios, né, que essa família tem, como que vai ser dividido, a guarda, o filho são dos dois. Tá? Então, vai ser decidida essa questão da guarda dos filhos. Então, a mulher não sofre prejuízo nenhum por sair de casa. Tá bom? Então, mulher, se estiver sofrendo violência, não tenha medo.
você não vai estar cometendo crime de abandono de lar, tá? E você vai ter todos os seus direitos, sim, ao seu patrimônio garantidos e, inclusive, a guarda do teu filho. Você não vai perder a guarda do teu filho. Inclusive, como a colega citou, a questão da pensão, se é o homem que mantém a casa e essa mulher não está trabalhando, ele, inclusive, pode ser condenado pelo juiz a pagar o valor de uma pensão por um determinado período, né, para poder alimentar essas crianças, né? Então, mesmo que esse autor, mesmo que esse pai esteja respondendo criminalmente pela agressão, isso não exime em nada da responsabilidade que ele tem com os filhos. Então, vamos lá para os questionamentos que estão chegando aqui nos bastidores. Existe relação entre o abuso de álcool e outras drogas com a violência doméstica? Assim, foi dito que a violência está em todos os ambientes, não tem classe social, não tem, enfim. Mas nós temos algumas peculiaridades, alguns fatores que são considerados fatores de risco. A questão do uso de álcool, enfim, do abuso de álcool, e, sim, é um fator que acaba sendo um fator de risco. A questão da vulnerabilidade econômica, tem alguns elementos aí que onde alguns tipos de violência até mais gravosas, que acabam culminando na violência física, eles são mais evidentes. Não que não existam nos outros ambientes, mas ou em outras situações, em outros contextos, mas sim, a questão do álcool é um fator que acaba interferindo. Se você quiser que eu cite. Inclusive, em meus estudos, eu estudei em medicina legal, os efeitos que o álcool traz no corpo, né? E a gente teria três situações, assim como o ciclo da violência, a gente tem 3 fases, né? Você começa, o álcool ele traz essa fase da euforia, da alegria, né? Aquela fase palhaço, que inclusive é chamada de fase macaco. Aí se passa para uma segunda fase, que é a fase do leão, se eu não estou enganada, né? Mas o nome, né, dos animais que citam, mas é a fase da raiva, é a fase da agressividade. E na sequência vai vir a fase da depressão, né? Da melancolia, o sono, né, em que a pessoa vai perder muitas vezes o senso. Então você imagina que o álcool, ele traz esses efeitos. Então, nesse efeito da agressividade, essa coisa, quando vocês percebem que uma pessoa está alcoolizada, ele fica corajoso, né? A pessoa, a mulher ou o homem que bebe, fica corajoso, já quer brigar, já quer discutir. Então, você imagina quando a gente tem, né, um homem dentro de uma residência sob efeito desse álcool. Com toda certeza, nessa fase que ele for passar pelo álcool, essa fase aí do leão, essa fase da agressividade, ele vai querer impor alguma situação, vai querer impor que ele é o dono da casa e impor pela força, né? Quebrando objetos dentro de casa. Então, sim, se a pessoa ela pode já ter esse perfil, como a gente conversou, né? De ter um perfil de posse, mas o álcool, em decorrência desses efeitos que ele causa no corpo humano, ele acaba, sim, sendo um fator determinante para a violência. Tanto é que posso dizer que a maioria das conduções que eu presenciei na central de flagrantes são quando os homens estão alcoolizados. Infelizmente. Mais uma pergunta aqui. Quais as principais medidas de resguardo à mulher agredida após ela ter feito a denúncia? Se quiser falar as medidas. As principais, aquela que é mais solicitada é o afastamento mesmo do agressor da vítima. Então, é a questão de manter a distância física, de fato, né? Ficar a tantos metros de distância, a mais de 100 metros, enfim. Também a proibição de contato via aplicativo, celular, WhatsApp, porque muitas ameaças chegam dessa forma, né? É aquela coisa intimidadora mesmo, de a pessoa receber mais de 100 mensagens, 100 ligações, e, enfim, dizendo, vou te matar, vou te pegar, assim, né? Essa proibição do contato com a ofendida e com os familiares também, em algumas situações, né? Essas são as principais medidas adotadas. O afastamento do lar, enfim. E aí outras, cada situação é específica, né? Tem a questão da pensão, como foi falado, mas aí os casos são analisados de forma particular, individual. Então, tem aqui uma. Transsexuais e casais homossexuais são contemplados pela Lei Maria da Penha? Sim, aqui nós temos uma situação, inclusive foi objeto de um seminário
Quem tiver interesse em assistir esse seminário, ele está ainda na página. Então, vocês podem acessar a página do YouTube e colocar a página do Rotaract, ou então o meu canal, que é professora Jéssica Martinelli. Tem lá o vídeo que eu coloquei sobre essa situação dos direitos de transexuais, tá? E de relacionamentos homoafetivos. O que ocorre? A lei ela é bem clara em dizer que o gênero que vai ter direito a proteção dessa lei é o gênero mulher. E quando a gente fala em gênero, a gente não está falando em sexo biológico. A gente está falando de como a pessoa se vê, de como a pessoa sente que ela é. Então, se eu sou um homem, mas eu me sinto como mulher, né, como é o caso dos transgêneros, ele vai ter, essa mulher transgênero, vai ter sim direito ao amparo pela Lei Maria da Penha. Inclusive, o STF já se manifestou nesse sentido, de que quando se fala em questão de gênero, né, não tem que se discutir se esse homem, né, que se vê como mulher, se essa mulher precisou fazer a cirurgia de resignação, né, no caso, né, de mudança do seu órgão genital, ou então se já fez a mudança no seu cartório no seu registro de nascimento, né, se fez essa alteração de masculino para feminino. Isso não é necessário para ser reconhecido. E daí a questão do homossexualismo, a gente fala o quê? A lei ela é bem clara em dizer que a vítima da Lei Maria da Penha precisa ser gênero mulher, mas ela não traz nada sobre o autor. Então, numa relação homoafetiva, onde tem duas mulheres, né, no caso, a outra mulher, sim, pode ser, né, considerada como autora de violência doméstica. Mais uma pergunta aqui. O que fazer se mesmo depois de deferidas as medidas de proteção, né, o agressor continuar ameaçando ou agredindo a mulher? Na verdade, nesse caso, a gente tem o crime de descumprimento de medida protetiva, que eu havia comentado anteriormente. Então, qual que é o papel? O que a mulher precisa fazer? A mulher foi, né, tem a medida, o homem vai até, né, o homem ou, né, se for uma relação homoafetiva, a outra mulher vai até a residência, começa ali a ameaçar ou manda as mensagens. Se for uma situação que estiver ocorrendo naquele momento, a vítima pode ligar imediatamente para o 190. Por quê? Porque o 190 é a polícia militar, que é a polícia ostensiva. É a polícia que está na rua o tempo todo, né, com viaturas e que pode estar naquele momento se deslocando até o local para prestar esse auxílio. A Polícia Civil, por ser uma polícia judiciária, a gente não tem isso das viaturas na rua. Então, ela vai estar lá na delegacia para prestar esse apoio do flagrante, né? Então, a mulher foi vítima, ela vai ligar para o 190, vai ir uma viatura, inclusive a Polícia Militar tem uma viatura específica, né, para o caso de violência doméstica, vai ir até o local, verificada que tem a situação ali, que o autor está lá no local, é levado imediatamente para a delegacia e a pessoa é presa na hora em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Ou, se o fato ocorrer, né, não for em estado de flagrância, mesmo assim, a mulher pode estar indo até uma delegacia de polícia e fazer o boletim de ocorrência de descumprimento de medida protetiva, que vai ser instaurado um inquérito policial para esse autor responder por isso. Nós temos aqui um comentário do chat, né? Fui vítima de violência doméstica por muitos anos. Sou prova de que a ajuda de profissionais, seja de qualquer local, as informações e, acima de tudo, o apoio e a força dada às mulheres nesse momento para que tomem a decisão certa e que saiam desse ciclo de muitas vezes se torna vicioso pelo próprio medo. Fato por mim que fiquei 13 anos sofrendo sem coragem de sair daquilo. Parabéns a toda essa equipe pela iniciativa importantíssima para as mulheres. Aqui tem outro que daí é da Nelce Endler. Mesmo com a lei em vigor, ainda há muita violência contra as mulheres. Imagina nosso Brasil sem essa lei. Todos os dias assistimos episódios de violência e a maioria das mulheres tem medo de tomar uma atitude, medo da represália. Muito triste.
Aí tem outro comentário aqui do Juan, que ele diz que esses homens valentões só faz a gente criar nojo deles. Cada dia mais tenho muita raiva de homem que é valentão só com mulher. Por que não enfrenta um homem e não uma mulher? São os comentários, né, que chegaram aqui no chat. Aqui tem um comentário que nos enviou o prefeito Jude, então. Não tenho perguntas, tenho elogios a fazer para toda a nossa equipe da Secretaria do Social. Parabéns, palestra de alto nível. São Carlos dando um passo à frente. Informação que traz junto uma segurança a mais para as mulheres que todos os dias sofrem com a violência. Orgulho da nossa equipe. Obrigado, prefeito, e eu acho que assim é esse o objetivo, né? E deixa eu só verificar aqui se chegou mais alguma questão. Então, acho que a gente pode ir encaminhando para o encerramento, já são 20 horas e 15 minutos. A previsão era que a nossa live, a nossa atividade durasse 1 hora, né? Mas assim a gente teve mais de 180 pessoas acompanhando, várias participações, muitos comentários aí, e eu acho que isso mostra a necessidade da gente discutir esse assunto, né? E a importância, e também assim, isso é muito positivo porque a sociedade está demonstrando interesse e a gente precisa da participação da sociedade. Os trabalhadores das políticas públicas, da segurança pública, não vão dar conta sozinhas de enfrentar essa questão da violência contra a violência doméstica, a violência familiar, todas as formas de violência familiar contra a mulher, as violências da sociedade, tudo que foi colocado aqui hoje. Então, assim, a gente agradece a participação de todas as que acompanharam, né, a live, e nós vamos agora, nesse momento, nós queremos passar um vídeo, uma mensagem da Fernanda, a primeira-dama aqui do município, que ela quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a nossa atividade. Boa noite a todos, sou Fernanda Funk, primeira-dama aqui do município de São Carlos. Agradeço o convite, parabenizo aos organizadores pela iniciativa de realizar essa live de conscientização e combate contra a violência da mulher. Sabemos da importância de denunciar os abusos e casos de violência doméstica. Muitas mulheres se sentem retraídas e com medo de denunciar, pois têm medo que o pior possa acontecer com elas. Por isso, saibam que vocês não estão sozinhas. Essa live realmente assim foi de conscientização para todas nós mulheres e denunciam. Façam a parte de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Então, nós agradecemos a participação da Fernanda. Obrigada. Eu acho que assim o envolvimento dela nessas questões é importante para nós, um apoio, né, para a equipe, assim, e demonstra assim a dedicação e o objetivo da administração municipal de estar contribuindo, né, nesse trabalho na prevenção da violência contra as mulheres. Nós queremos registrar também que no nosso chat a gente pode perceber que tem pessoas acompanhando de várias cidades aqui do estado de Santa Catarina. Então, assim, obrigado pela participação de todas e de todos. Um obrigado especial para vocês, com certeza contribuíram muito com essas informações para a nossa população, para a nossa comunidade. E a gente coloca as nossas portas abertas aí para, né, continuar nessa parceria, assim. E também agradecer de um modo especial, então, as pessoas que acompanharam e que colaboraram conosco na organização e na execução, né, que realmente essa atividade